Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Pode Despertar Cast. Hoje trazendo aí dois grandes amigos, terapeutas, pessoas aí de nome. E estou muito feliz por eles aceitarem esse meu convite. Então, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar de saúde, espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento humano e diversas técnicas aí que trabalham profundamente o ser humano. Então, eu vou apresentar primeiro a Silvia. Bom dia, Silvia. Bom dia. Fico muito grata por esse convite, Rafael. Você sabe que você é um querido. Pela competência do seu trabalho, por tudo que nós já vivenciamos, né? E fico muito honrada de participar aí do seu primeiro podcast, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. Diogo Garcia. Bom dia, meu amigo. Para mim é uma honra, um privilégio estar falando aqui sobre autoconhecimento, algo que realmente nós acreditamos, nós levamos essa bandeira para as famílias, para as empresas, para a sociedade. E eu acredito que realmente esses movimentos transformam a vida das pessoas. Então, você sabe o quanto eu sou apaixonado por tudo que nós fazemos e nós temos muita congruência no nosso trabalho, acreditamos em muitas coisas e estamos juntos. Obrigado aí pelo convite. Vai ser uma alegria hoje. E a ideia desse podcast, pessoal, é justamente dar voz aos buscadores, né? O que são os buscadores? Pessoas como nós, que viemos às vezes de uma área de exatas, de humanas, da saúde, e que pelo nosso próprio processo de autoconhecimento, de cura, né, nos transformou aí em terapeutas, em facilitadores, em treinadores. Então esse espaço aqui é para profissionais como esses dois que estão aqui hoje, para a gente poder divulgar os trabalhos, as novidades aí e trazer também algumas histórias, alguns contextos, né, Silvia? De toda essa jornada. Tem muita história para contar, tem muito caos, né? Falando em história, Silvia, conta pra gente como é que começou essa sua jornada, né? Hoje você é terapeuta consteladora familiar, né? Especialista aí na área diferenciada aí que é a terapia com cavalos. Conta pra gente como é que você entrou nesse meio, como que foi esse início. Olha, é muito interessante porque eu venho da área corporativa, né? Eu nunca imaginei ser terapeuta na minha vida. Mas os movimentos que a vida vai trazendo, né, pra gente e aquilo que a gente vai buscando também, né? Eu sou terapeuta sistêmica, mas eu trabalho com as constelações familiares, eu trabalho com mapa astral, trabalho com os florais alquímicos. E o cavalo sempre foi uma grande paixão da minha vida, né? Desde antes de nascer. Porque o meu avô materno, quando os pais vieram da Itália, ele veio molecão e foi mandado para uma cidade, a cidade onde eu nasci, São João da Boa Vista, e lá ele ficou trabalhando numa fazenda e até, né, a sua aposentadoria, a sua morte. E a gente se encontrou por muito pouco tempo, né? Porque quando eu nasci, ele morreu. Eu nasci em 27 de dezembro, ele morreu em 13 de janeiro. E descobriram lá, né, como ele pouco falava português, ele foi cuidar dos animais. Então, as vacas, elas produziam mais, ele tinha uma paciência maior e lá em São João, nessa fazenda, foi um dos primeiros criatórios de manga larga do estado de São Paulo. E meu avô lá cuidando dos cavalos, né, fez ali, inclusive ainda tem, né, hoje, se eu não me engano, eu acho que é o neto do dono da fazenda, ainda tem algumas coisas, alguns cavalos, ele também ainda é criador. E, enfim, quando eu tinha 4 anos de idade, né, eu comecei a pedir cavalo. Meu pai era pecuarista, tinha frigorífico, e ninguém tinha cavalo em casa. Né? Então, meu irmão também, que é acima de mim, ele também gostava de cavalo, tal, mas quando criança, mas depois passou, né? Aquela vontade, aquela coisa, né? Mas a minha ficou. E aos 4 anos eu comecei a perturbar todo mundo, né? Comecei a pedir pro meu pai, né? Comecei a pedir para a família inteira que eu queria um cavalo, mas todo mundo, né? Família de italianos, você é uma menina, o que você quer com um cavalo, né? Você tem cachorrinho, tem gatinho, o que você quer com um cavalo? E eu quero cavalo, até que um ano depois, o pai do meu pai, o meu avô paterno, ele deu uma éguinha velha, porque ele tinha um sítio, e foi ali a minha grande infância, né? Por isso que hoje eu voltei para as origens, que eles estão morando num sítio, né? Legal. E ali o meu avô deu para mim e para os 11 netos uma éguinha velha.
E ali começou a minha grande paixão. Eu não gostava de andar, eu gostava de ficar. Só que eu também não entendia, né? Uma criança do interior, por que eu gostava de ficar perto do cavalo? E quando eu fui crescendo, aos 14 anos, eu já tinha mais de 35 animais. Uau. Literalmente no quintal de casa, porque eu morava numa chácara e na parte da frente era também todo o terreno do meu pai, então a gente tinha ali, eu tinha os cavalos, era responsabilidade minha. Quando eu fui fazer faculdade, eu saí de São João, fui trabalhar numa cidade onde meu pai tinha frigorífico, em Pereira Barreto, fiquei lá por 3, 4 anos e falei, não, eu quero fazer uma faculdade, porque meu pai, né, eu queria fazer veterinária, tenho uma habilidade muito grande com animais. Pereira Barreto? Pereira Barreto. Eu nasci em Pereira Barreto. Você tá de brincadeira? Juro por Deus. É mesmo? Pereira Barreto. Verdade. Olha só, é mesmo, você é de Pereira Barreto? Eu sou de Pereira Barreto. Olha só, e meu pai teve frigorífico lá durante alguns anos, né? É uma cidadezinha. Quando eu cheguei lá, ainda existia a ponte. Sim. A ponte de Arco. Isso. Do né? Rio Tietê. É, do Rio Tietê. Sim. Porque lá, eu falava para as pessoas que a gente nadava no Tietê. A pessoa falava, você é louca, né? Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, porque eu fui estudar em Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, eu falava, gente, eu nadava no Tietê. Você é louca, o Tietê é aqui, né? Passa atrás de uma faculdade lá do Náutico, né? Isso. E o pessoal, na década de 50, fazia natação, né? Todas as práticas, né, do esporte era feito no Rio Tietê. Eu falava, não, a gente pescava lá, né? Isso em 99, né? 98. E aí, logo depois, acabou toda a magia, porque a Pereira Barreto era uma cidade que os veados campeiros, eles andavam pela praça. Ali tinha uma exuberância, a Pereira Barreto era considerada Corumbá, né, um Mato Grosso em São Paulo, porque fantástico, né, a natureza. Só que aconteceu de ter a inundação. Eu cheguei justamente, eu peguei o antes e depois o pós. E como vem toda a modernidade, tudo ficou debaixo d'água. Isso foi uma grande tristeza, né? E aí eu falei, bom, para mim é complicado essa coisa da natureza, né? Da agressão da natureza. A gente sabe que precisa de uma modernidade, né? Porque vieram aí as usinas, né? Para a produção de eletricidade, de Jupiá, né? Três Lagoas, ali tem também a do Rio Paraná, que é a de Ilha Solteira, né? E ali foi uma coisa muito, muito bacana, porque eu também tive um tempo muito legal com os animais. E eu queria ter feito veterinária, e quando eu descobri que era para ficar, né? Meu pai me apoiava, tal, eu ia voltar para São João para estudar, porque São João tem uma faculdade excelente, né, de veterinária. E quando eu descobri que era para ficar dentro de um frigorífico, né, na Inspeção Federal... Aí já a coisa mudou. Não, aí eu falei, vou fazer arquitetura. É claro que não deu certo, né? Fui estudar, fui ver, mas... Você vê, no final, eu passei por arquitetura, jornalismo, direito e terminei administração. E foi bem bacana, porque foi onde me deu a base da vida, né? Eu digo que todas as pessoas tinham que um dia cursar uma faculdade de administração para você poder saber a organização da vida. E aí fui trabalhar, né? Fui trabalhar na área corporativa. Trabalhei muito tempo em bancos. E eu tive um processo dentro, né, da minha família, onde eu perdi muito dinheiro. E aí eu brinco que eu fiquei lisa, lesa e louca. Né? Mas foi o start que eu precisava para entrar dentro dessa área terapêutica. Esse universo das constelações. Então... As constelações vieram um pouquinho depois. O que veio primeiro foram os florais. Florais, né? Que eu não acreditava, Rafa. Entendi. Eu não acreditava nos florais. Olha para você ver que coisa interessante. E esse amor dos cavalos, né, dos animais, já veio ali desde os 4 anos de idade. Antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer, porque já estava ali, né? Minha mãe nasceu nessa fazenda, né? Eu nasci na cidade, mas eu já tinha, desde pequenininha, já juntava cachorro, já tinha 3, 4 cachorros em casa e já brincava de médico com os cachorros. Como chamava o frigorífico lá em Pereira? Pereira Barreto. Frigorífico Pereira Barreto. E era frigorífico do quê? Era abate de gado, né? De gado. Nós abatíamos. Seu pai, como que seu pai chamava? Meu pai chamava Evander Rossi. Evander Rossi. É. Olha que interessante.
Legal, Então, Silvia. bacana. Então segura um pouquinho, porque esse foi o seu grande diferencial, né? Então os animais lá da infância hoje viraram aí o grande diferencial do seu atendimento, né? Sim. Da sua abordagem. Sim, hoje, Rafa, eu vejo porque a leitura dos animais, né? O que eles fazem conosco, às vezes eu vejo as pessoas falando, mas é apenas um animal, é irracional. Ok, nós não estamos igualando com humanos. Sim. Nós temos que deixar isso bem claro. Mas eles têm uma lição muito grande para nos passar. Sim. Né? Que eles têm uma leitura ali a mais, né, do que o ser humano. Sim. E para você trabalhar com animal, você tem que saber a linguagem dele, né? Hoje, assim, muitas pessoas divulgam, olha, estou trabalhando com cavalos, bacana, mas você realmente, de fato, sabe fazer a leitura da linguagem. Perfeito. Né? E foi isso que eu observei quando eu tive o prazer de estar lá em Guararema contigo, né? Sim. Eu falava que você fazia a tradução, né, a leitura do que o animal estava ali sentindo, manifestando, Sim. e você fazia a tradução para a gente. Legal. Sim. Okay. Diogo, e você? Como é que você entrou aí nessa área do Enneagrama, de treinamentos, do coaching? Como é que foi para você essa história, essa jornada? Comecei em 2012, né? Caí numa sala de uma formação de coach, estava passando por uma grande crise no casamento, tinha tomado a decisão de separar da minha esposa, e ela separar de mim, né? Eu achava que eu tinha casado com a pessoa errada e ela achava que ela tinha casado com a pessoa errada também. E ali foi um grande despertar e para eu entender que eu não me conhecia e muito menos conhecia minha esposa. E eu saí daquela sala, daquele treinamento, decidido em salvar meu casamento, né? Então, tomei a consciência do preço que eu pagava por não conhecer a minha personalidade, não me conhecer, não conhecer a minha esposa. E aí decidi salvar meu casamento como? Mudando a forma de eu enxergar ela, de sentir ela, de falar com ela, de agir com ela. E aí eu comecei a entender ela e ela começou a mudar comigo. No começo foi difícil, foi complicado, porque eu queria mudar ela, eu queria aplicar coach com ela, né? E ela ficava muito brava. Empurrar ela, né? Empurrar ela. Mas aí eu fui aceitando ela como ela foi me aceitando e a gente foi se entendendo. Então eu falo que eu tenho uma gratidão enorme pelo autoconhecimento, porque salvou o meu casamento, salvou minha relação com a minha esposa, depois salvou minha relação com a minha mãe, com meus irmãos, com meus sócios, com os meus amigos. Hoje eu posso dizer que o autoconhecimento liberta a gente. A gente realmente se conhece e passa a compreender o outro numa profundidade muito grande, de ter compaixão, de ter empatia, de ter conexão, de ter amor, de aceitar o outro como ele é. E nós somos diferentes, está tudo bem ser diferente, né? O autoconhecimento, ele é vida, né? Porque a gente passa realmente a ter uma empatia, entender que existem dores lá do passado, que existe uma criança ferida, que ninguém reage como reage por acaso, né, Diogo? É isso. E para mim também o próprio despertar do meu sentir, né, da minha conexão, junto com o Enneagrama ali, você ajudou muito no meu processo, né, como o tipo 7, que ele vai falar um pouquinho sobre as personalidades já. Então ali o tipo 7, ele precisa abrir o coração, ele precisa sentir novamente, porque ele fechou para uma dor muito forte de infância, de gestação. Então esse bloqueio ali, a gente vai moldando nossa personalidade, nosso comportamento, depois por causa dessa dor. É isso. E o autoconhecimento também, quando eu pisei na primeira sala, né, é como se veio uma missão, um propósito muito grande, só que veio um medo muito grande também. Não sei se vocês sentiram isso. Sabe aquela sensação, caraca, parece que eu vim na Terra para fazer isso. Mas será que eu vou fazer isso? Será que isso, né? Será que isso dá para sobreviver disso? E eu estava envolvido com faculdade, com colégio, com sociedades, e eu demorei. Confesso que eu demorei para fazer essa transição de carreira de 2012 a 2018. E aí em 2018 eu falo, não, cara, eu vou viver disso, vou fazer só isso. E hoje eu tenho a alegria e a felicidade de trabalhar em algo que verdadeiramente eu amo. Eu falo que trabalho para mim não é trabalho, é prazer. Eu amo, assim, tá treinando, desenvolvendo, tá em cursos. Quando eu tô em curso numa formação, para mim é que nem parque de diversão, sabe? A nossa Disneylândia, né? A nossa Disneylândia, né? Eu amo isso. E eu acredito também que nós podemos formar mais pessoas. Eu não acredito na figura do guru. Eu acredito que o guru, ele não democratiza. E eu acredito que o autoconhecimento a gente tem que levar
para dentro das famílias, para dentro das empresas, para dentro da sociedade, através de professores, facilitadores mesmo. Como tem professor de inglês, como tem professor de matemática, de português, e aí sim a gente pode criar uma cultura e criar um movimento de autoconhecimento no Brasil. Perfeito. Eu acredito nisso também. E aí, Silvio? Estou pensando aqui em você e eu queria saber qual que é a maior questão que as pessoas chegam para você, né? Você como terapeuta consteladora hoje. Quais que são os temas que as pessoas mais te procuram para trabalhar? Bom, são 2, né? Só pegando o gancho aqui do nosso querido Diogo, eu tenho uma frase que eu digo que nós vamos buscar o autoconhecimento para a expansão da nossa consciência. Nós temos que saber quem nós somos para direcionar para onde nós vamos. Porque senão qualquer caminho serve, né? As questões que mais... Aparece de um tudo, viu, Rafa? Tudo, tudo, tudo. Mas o que as pessoas mais me procuram são questões relacionamentos, que não é uma questão simples. O relacionamento é uma questão muito profunda, né? Porque você tem relacionamento pessoal, você tem relacionamento interpessoal, você tem relacionamento profissional, né? Você tem vários tipos de relacionamento. Sim. Até até mesmo os mais superficiais, né? Mas você tem. E a outra questão é dinheiro. Tá. Né? É parte financeira. Financeiro. Então, muitas pessoas também, uma terceira questão que entra muito fortemente, saúde. As pessoas me procuram muito a questão de saúde, porque os cavalos é um grande diferencial nesse trabalho. Sim. Eu tenho um cavalo lá, um grandão, né? Que eu chamo ele de grandão, que ele é a estrela maior, né? O Gugel. Além dele ser extremamente amoroso, você vê, o cavalo, o Gurgel, ele deve ter mais ou menos o quê? De cernelha, quase 1,80 m, mais ou menos. Então você vê o tamanho do cavalo. Ele é enorme, né? Você já conheceu. Já. O Diogo vai lá conhecer. Mas é uma coisa interessante porque o Gurgel, ele vai justamente aonde as pessoas têm problemas. Eu tenho vários vídeos, nunca fiz nenhuma, vamos dizer assim, nenhum acompanhamento científico, porque não é esse o nosso intuito, né? Mas eu tenho vários vídeos dele indo justamente aonde as pessoas têm dores, aonde as pessoas têm algumas questões mais complexas, né? Como tumores, Sim. aonde as pessoas, por exemplo, já fizeram cirurgia e ainda tem uma questão ali. O Gurgel, ele é expert nessa questão. Tem um caso muito interessante de um vídeo mais antigo, na época que nós estávamos ainda trabalhando em Jundiaí, que essa moça nem mora mais no Brasil. Ela se mudou com o marido, porque o marido era estrangeiro, para a Alemanha. E ela estava com uma questão de leucemia e ninguém sabia, porque ela ficou sabendo há pouco tempo. E ela estava em um tratamento que não estava dando muito resultado. E ela foi fazer a constelação, mas não foi para ela. Ela foi fazer a constelação para uma filha que fazia equitação e tomou um tombo muito grande da égua. Né? E saiu imobilizada da pista, né? Enfim. E ela foi me procurar por conta disso. O Gurgel, ele começou... Quando essa menina ela estava representando um papel de uma outra constelação, que não era da que ela foi para constelar para a filha... o Gurgel, ela sentou na cadeira, ela estava sentada na cadeira, o Gurgel começou a mexer na coluna dela. E tenho esse vídeo dele mexendo, é como se ele passasse a boca na coluna, toda na coluna, da coluna inteira dela, e jogasse alguma coisa para fora. Ele fazia esse movimento de passar na coluna e virava a cabeça, passar na coluna e virava a cabeça. Tipo uma limpeza. Tipo uma limpeza. Tá. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, o que esse cavalo está fazendo? E de olho, né? Porque ele era muito jovem, o Gurgel tinha apenas 2 anos. Ele estava começando a trabalhar nas constelações, né? E depois ela veio, ela ficou impressionada. E ela veio me falar, falou, olha, eu não contei isso para ninguém, eu estou com essa questão, assim, de saúde. E eu estou em tratamento, e eu estou para me mudar de país, eu não sei o que eu faço. Eu falei, olha... Vem participar mais algumas vezes, continue o seu tratamento, que é muito importante. E não se preocupe com a sua filha, porque ela está bem. Cuide de você.
Ela voltou mais algumas vezes. Olha, mais ou menos uns 4, 5 meses depois, ela já estava na Alemanha. Ela me mandou uma mensagem que ela tinha erradicado a leucemia. Então, isso é uma bênção, né? Porque a gente sabe que... Não estou dizendo que foi o cavalo que curou, tá? A gente tem que ter muita noção. Sim. Porque às vezes as pessoas pegam coisas que a gente fala e não é o total da coisa. Mas eu tenho certeza que ele ajudou muito ali no processo empático, no acolhimento, né? Tem vários outros vídeos também dele, né? Tenho outros 3 últimos que eu postei. Ele é um bichão de mais de 680 quilos, ele vem dar a patinha, né? Eu olho para ele e falo, cara, você acha que você é um poodle? Né? Mas não, ele vem dar a pata, ele é carinhoso, ele é acolhedor, né? Então, eu tenho outros casos também de outras pessoas com outras tumorações, né? Que estacionou, que sumiu, né? Então, assim... Silvia, o cavalo ele já vem preparado para isso ou ele é preparado para isso? Diogo, é muito interessante isso, né? Essa pergunta que você fez, porque ele não vem preparado, não. Não, é como ser humano, né? Quantas são as pessoas que gostam de informática? Quantas são as pessoas que dominam algumas áreas e outras não? Quantas são as pessoas que gostam de matemática e outras não? É a mesma coisa do cavalo. E eu te falo isso, sabe por quê? Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, na parte experiencial, foi na cidade de Socorro. Porque as constelações eu fiquei sabendo em Socorro. Eu não conhecia as constelações. E eu estava... eu tratava de uns produtores orgânicos de morango lá da cidade de Socorro. E eu fazia um trabalho com eles e com as famílias, com os florais e com o mapa astral e com o reiki. Tá. Então eu ministrava o curso de reiki para eles, ministrar na terra quando eles estavam plantando. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu mudar a consciência de muitas pessoas ali, né? Da pessoa do campo. Isso foi uma coisa que sempre me chamou, porque eu sempre fui roceira, sabe? Eu sempre fui... e aí, eu colhendo milho, nós estávamos numa colheita de milho orgânico, e alguém falou sobre constelação. Eu falei, constelação são as estrelas. Não é isso não. Não, ó, são as constelações das estrelas. Tá? Não é isso não, é terapêutico. Eu falei, eu vou saber. E eu fui pesquisar e descobri, né? E aí, ali eu comecei a fazer... Já no primeiro momento que eu comecei a estudar, fiz a formação com uma alemã aqui no Brasil, durante 3 anos. Então, depois é uma coisa bem interessante a gente falar sobre a formação também, né? Porque é de extrema responsabilidade isso, né? E aí eu comecei a fazer os testes com os cavalos. E tinha uma família que eu atendia, que ele tem uma serraria, né? Um querido. E ele tinha um cavalo chamado Zé Veiga. Esse Zé Veiga, ele era uma mistura de um campolino, não era um cavalo, mas ele era um cavalo de família. O que é um cavalo de família? As pessoas tratavam com amor. Tinham ele como parte da família, né? Então, todo dia, quando o senhor acordava, ele saía na porta da casa, ele já vinha na cerca, ele já dava o milho para ele e tal. E a netinha, né, de 1 aninho, montava no cavalo, sem arreio, sem nada, ele quietinho, ele gostava das crianças. E o Zé Veiga foi um ícone, né? Porque desde o primeiro dia que eu coloquei ele em campo para fazer as experiências, que era no fundo da serraria, ele já entrava no campo. Ele já começava. E aí tinha um rapaz que a gente fazia as imersões nas chácaras lá, né? E tinha um rapaz que cozinhava para nós, um querido também. E ele também tinha um cavalo que era de romaria, o Pingo. E o Pingo, ele só observava. O movimento que o Zé Veiga fazia, ele fazia atrás, mas ele não tomava a frente dos trabalhos. 1 ano depois, para o meu espanto, um dia nós abrimos o campo, nós tínhamos ali uma imersão, né? De algumas pessoas, nós estávamos acho que com 18 pessoas, e nós abrimos o campo das constelações, os 2 cavalos estavam ali. Para minha surpresa, quem começou o trabalho? O Pingo. E o Zé Veiga foi atrás. Aí eu comecei a ter a percepção de que tem cavalos que entram, tem cavalos que não. Os cavalos que eu tenho já entraram desde o primeiro dia. Tá. Silvia, eu lembro que quando eu fui lá no seu espaço, você comentou da história dos cavalos, né? Que eram cavalos com históricos de rejeição,
Sim. sequelas ali cirúrgicas, de lesões. Então, cavalos que também se sentiam ali excluídos, né? Ou foram excluídos à sua história. Sim. Então, não é por acaso que um cavalo vai ajudar, né, no campo, não. Eu tenho um deles que é o Horizonte. Ele é muito especial, sabe? O Gugel é fantástico, eu não tenho o que falar. Mas o Horizonte também é um cavalo extremamente amoroso. Ele é um demônio como cavalo, né? Assim, porque ele não deixa pôr a mão nas orelhas, né? Você vai aparar os pelos, ele vem de manotada, né? Manotada é o coice com as patas posteriores, né? Ele vem em cima mesmo para te atacar. Frontal. Mas quando ele está no campo, não sei se vocês já tiveram, se você já teve a oportunidade, mas assim, ele levanta a pata para eu coçar ele por baixo. Que cavalo faz isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Com mais de basicamente 45 anos de vivência mesmo com cavalo, no dia a dia, eu nunca vi isso na minha O vida. comportamento dele é outro. Completamente. Tá. Ele entra no campo, ele é outro cavalo. Então, eu digo que ele teve muita vontade de viver, porque ele teve uma lesão severa de cervical, C3 e C4, e pegando um pouco da C5, que ele não andava. Tanto é que até hoje ele tem um jogo de pata traseiro meio mole, né? E todos eles, nenhum deles nós andamos. Nenhum deles nós ferramos, né? Eles são tratados com florais, muitas vezes com banhos de ervas, né? Com homeopatia. A pessoa, para trabalhar com eles, tem que passar por um processo terapêutico comigo, né? Por quê? Porque é muito a forma em que você lida com eles. Por isso que eles têm uma amorosidade ímpar. Mas eles são cavalos normais. Eles ficam no pasto, né? Eles têm aí a baia que eles dormem, mas eles são cavalos normais. Não tem nada de diferente que, você trata o animal, né? Você humaniza o animal. Não. E respondendo a sua pergunta, Diogo, não existe treinamento. As pessoas falam, nossa, como você treinou bem os cavalos? Eu não treinei. Não existe treinamento para esse tipo de trabalho. A maior parte das pessoas fala, eu faço constelação com cavalos. Não faz. Por quê? Porque o que se faz, porque a gente está vendo aí o trabalho das pessoas, a gente acompanha todo mundo, né? Da mesma forma que todo mundo nos acompanha, né? E nós vemos que é o coaching, assistido por cavalos. Sim, entendi. Que é outro movimento, né? Quando eu fiz o curso da constelação, que foram 3 anos, e vivencial, né? Isso foi o que me despertou mais. Não entrou na minha cabeça como uma boa capricorniana, né? Eu falei assim, eu tenho que ir lá na fonte, eu tenho que ver o que é isso. E aí eu fui lá para a Alemanha, fui estudar com os Hellingers. Sim. Na Helgenschule, e várias vivências, e ali sim eu pude entender que a constelação não está aqui na nossa mente. Você pode virar as chaves, né? Aqui no coração. Porque não adianta você querer entender uma constelação. Porque muitas vezes a questão que vem ali, vem sem pé, sem cabeça. É sentir, né? Falando em coração, pegar esse gancho, é sabido que o campo do cardíaco do cavalo, né? Através do coração, o alcance dele é muito maior do que do ser humano. Então isso seria um diferencial para ele captar ali o campo, para ele fazer o trabalho? Eu acredito que sim, Rafael. Sabe por quê? O que acontece? O nosso campo eletromagnético cardíaco, se o ser humano for bem bacaninha e altruístico, em média vai ter aí 1,5 m, no máximo 2 metros de diâmetro. Sim. O cavalo, naturalmente, com aquele tamanho todo que ele tem, naturalmente ele já tem 5 metros. Então, quando você chega próximo de um cavalo, já muda a tua respiração, já muda a tua frequência cardíaca. Muitas vezes, você não precisa fazer nada com o cavalo, você não precisa montar no cavalo. É claro, montar no cavalo é uma sensação, né? Eu gostei muito quando eu tinha lá os meus 14, 15, até os meus 18, 19 anos. Depois, eu não montei mais em cavalo algum. E eu não tenho mais vontade de andar a cavalo. Porque o cavalo, para mim, hoje é uma outra relação. Tá? Embora os cavalos, eles estão em tudo, né? O cavalo, ele está na face da Terra há mais de 65 milhões de anos. É um dos primeiros animais que habitou a Terra. Sim. E naquela época, e ele foi passando por toda a transformação, né? Por toda a evolução. Tanto você vê a parte morfológica de um cavalo.
Né? O que é a parte morfológica? O corpo dele. Né? Porque lá, mais de 60 milhões de anos atrás, esse cavalo ele era do tamanho de um cachorro pastor. E olha como... Olha a evolução, né? A evolução das raças, de toda a miscigenação também, né? Sim. Por exemplo, hoje nós temos cavalos só direcionados para esporte, que é o BH, o PSI, né? Que é o puro sangue inglês. Eles estão mais... O quarto de milha, eles estão mais voltados para salto, eles estão mais voltados para esporte. Né? Legal. Então tem aí uma diferenciação muito grande, né? Legal, Silvio. Obrigado mesmo. Aí você está ajudando muita gente nesse entendimento. É uma aula verdadeira. É uma honra, viu? É uma honra falar. Obrigado mesmo. Para todo mundo que Novamente, obrigado. Pessoal, agora eu vou trazer um pouquinho o assunto aqui do Diogo, né? O Diogo, ele é um escritor. Esse aqui é um livro sobre Enneagrama. Descubra a sua personalidade e sua essência, né, Diogo? Isso. Então, ele está aí mais de 10 anos especializado em Enneagrama, já fez todas as formações, é professor, mentor hoje. E como é que é esse negócio do Enneagrama, Diogo? Explica pra gente aí de uma forma mais leve, como que a gente pode aplicar isso na vida, da onde vem, quais são as bases, conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, existia algumas perguntas, alguns questionamentos que eu tinha que não respondiam para mim. Então, falavam muito assim, nós temos crenças limitantes, crenças fortalecedoras, é só você mudar a sua crença, vai lá e muda a sua crença. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu, como mental, como racional, falei, caramba, mas como que eu mudo isso, né? Da onde que veio isso? Por que eu sou mais mental? Tem pessoas que são mais corpo, tem pessoas que são mais emocionais. Por que as pessoas são diferentes? Então eu tinha diversos questionamentos, né? Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, por que as pessoas são diferentes, por que algumas pessoas são felizes, outras tristes, outras têm sucesso, outras não têm sucesso. E eu queria entender. Não entrava na minha cabeça por que algumas pessoas trabalham em algo que ama, que são felizes, pessoas realizadas e outras não. E algumas pessoas falavam para mim, não, essa pessoa é sortuda, né? É 1 em 1 milhão, né? A gente tinha aquela coisa, né? Essa pessoa tem muita sorte e ela conseguiu. Isso não entrava na minha cabeça. E aí o Enneagrama me trouxe todas essas respostas que eu tinha dúvida. Então o Enneagrama é uma oportunidade, é um mapa mesmo, para a gente entender da nossa personalidade, como que nós pensamos, sentimos, agimos, reagimos, por que nós fazemos o que fazemos na vida, nos negócios, nos relacionamentos. É um mapa dos instintos. Saiu meu segundo livro agora, Inteligência Instintiva e Níveis de Consciência, né? Vai ter o lançamento. Então é um mapa dos instintos, aquela parte animal nossa, que nós recebemos da nossa ancestralidade, né? E é um mapa da consciência também. Como é que a gente pode realmente equilibrar a nossa personalidade e a nossa essência? Como que a gente pode evoluir, né? Como é que a gente pode evoluir? E um mapa da nossa essência, o melhor de cada um de nós. Então, foi essa oportunidade de realmente me entender como indivíduo, como ser humano, me entender também como um ser sagrado, integral e sistêmico, né? Todos nós temos corpo, emoção, mente, espírito e alma, e entender o outro também. Porque quando eu me entendo, quando eu me conheço e quando eu passo a conhecer o outro, o que vem a primeira coisa? Empatia, compaixão, amor, respeito, perdão, gratidão. Então, o Enneagrama é essa oportunidade. É uma ferramenta milenar, há aproximadamente aí 4.500 anos. O que eu acho muito interessante dela é que não teve um criador. Ela foi descoberta através da autoobservação, da autoanálise, e ela bebeu na fonte dos principais conhecimentos, bebeu na fonte das principais religiões também do mundo, e ela é uma ferramenta dinâmica, que ela não para de evoluir, né? Então, é sobre pessoas, é sobre ser humano. E se você for parar para pensar, tudo são pessoas. Famílias são pessoas, escolas são pessoas, empresas são pessoas. Ou seja, hoje você entender de ser humano numa profundidade muito grande é um grande diferencial para qualquer profissional, né? E o Enneagrama traz essa oportunidade de você se entender de uma forma muito profunda e entender sobre o outro ser humano também. E o Enneagrama, ele mostra, além da evolução, né, da onde a gente pode caminhar, ele também mostra nosso estresse, né? Quando a gente está em flechas de estresse. Como é que funciona o estresse da personalidade do Enneagrama? O que acontece?
na nossa essência, lá na nossa infância, nós éramos a nossa totalidade. Nós éramos crianças livres. Tá. Então pensa numa criança. Você pensa no quê? Pureza, bondade, amor, esperança, perdão, gratidão. A gente era essa criança aqui, ó. Imagina uma casa aqui com 9 quartos, 9 janelas. Você tinha uma mente mais expandida, mais aberta. Só que o que acontece? Na nossa jornada da nossa vida, a gente vai ter algumas faltas, Certo. alguns desejos e algumas dores que não vão ser satisfeitas. Por quê? Porque uma criança, ela começa a enxergar pai e mãe como se fosse Deus. E ela acredita que pai e mãe vai dar tudo para ela. Ela tem aquela saudade de casa. E pai e mãe não é Deus, pai e mãe é humano. Vai chegar uma hora que vai ter uma falha. Vai, eu falo, pai e mãe vai cagar na cabeça do filho. Mesmo querendo acertar, mesmo com toda a intenção positiva do mundo, vai cagar na cabeça do filho. Vai. E o filho também tem a interpretação dele, né? Sim. Tem um sentimento dele. E aí chega um momento, então, que a personalidade não é algo ruim. Ela vem para proteger a nossa essência. Porque não dá para eu viver só de essência nesse mundo. No mundo de limite, no mundo de matéria. Eu preciso da minha personalidade. Tá. Só que aí eu fico preso numa personalidade e eu esqueço de quem verdadeiramente eu sou. A totalidade, a minha essência. Então eu fico preso em uma das personalidades dessa e aí eu passo a perceber o mundo desse jeito, eu passo a sentir desse jeito, agir desse jeito, reagir desse jeito e pior, eu acredito que eu sou essa persona que eu criei. Olha. Eu acredito que eu sou essa máscara que eu criei. E quando eu fico muito tempo na máscara, na minha persona, eu caio de nível de consciência. E quando as pessoas são diferentes, a pessoa você não vai aceitar, né? Não aceita. Você fala assim pra pessoa, você não tá vendo? É. Você não tá sentindo? Você não vai fazer? Tipo assim, é como se você acreditasse que todo mundo tem que ser igual a você. E eu não aceito o outro, que o outro é diferente. E um dos piores perigo dentro de um relacionamento é eu querer mudar o outro. É eu querer impor o meu jeito no outro, acreditando que é o único jeito certo. Aí já começam os conflitos. E aí a gente passa a viver uma vida muito dual, né? De dualidade, de luz e de sombra. E nós esquecemos de um ponto de equilíbrio, um ponto de consciência, que eu posso unir essas duas forças e trazer o melhor. Eu posso, através da minha consciência, pegar o melhor da minha personalidade e o melhor da minha essência e integrar isso dentro de mim. Sim. Então eu fico muito luz e sombra. Exemplo, o mundo tá me dando o que eu quero. Ah, eu tô na luz, eu tô feliz, tô alegre, vai dar tudo certo, tal. O mundo começa a me dar umas porradas. Eu vou pra minha sombra. Começa a me cobrar. Começo a me cobrar e eu começo a dar porrada também e tal. Então a gente esquece dessa consciência e desse ponto de A equilíbrio. gente tá né? vivendo muito reativamente, né? Hoje em dia. Muito. Pessoal. E aí eu não sou protagonista da minha própria vida e da minha própria história. Se o mundo me dá o que eu quero, eu tô feliz. Se o mundo não me dá, eu dou porrada. E fico nessa montanha russa, né? Fica nessa montanha russa de luz e sombra. E é possível, através do autoconhecimento, a gente ter uma vida em equilíbrio. É possível ter uma vida com mais consciência. É possível eu realmente não viver reagindo. Mas sim, cara, eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, eu vou sentir ira. Mas por que eu estou sentindo isso? E como que eu posso usar isso ao meu favor? Exato. E não machucar a outra pessoa e não reagir de uma forma desproporcional como se fosse um animal. Como que é um animal? O animal ele reage fugindo, atacando Bacana. ou congelando. Isso. E a todo momento a gente está fazendo Eu isso. gosto muito de falar do crocodilo, né? Sim, Então você vai fazer um carinho nas costas do crocodilo, ele vai reagir se defendendo, né? Como um Sim. ataque. ataque. Então ele não vai entender aquele cara, ele não vai entender aquela conexão, aquele afeto. Ele vai só reagir para se defender. Então, esse é o problema, né? Sim, Esse é o problema das relações, dos comportamentos. E como é que exatamente. funciona a sua formação? Porque o Enneagrama não é, às vezes, só a gente ler um livro, né? Isso. Então a gente precisa vivenciar, sentir. Como é que funciona esse processo? É o que a Silvia falou. Eu tinha imersão. muita dificuldade de sentir como som mental, um som 7 aqui, né? Tá? E eu ia nos treinamentos, né, Silvia? E eu via um povo chorando, eu via povo falar, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falava, isso é tudo teatro, esse povo tá tudo doido, né? Eu não entendia, porque eu tava Só na minha mente. Ok. Eu tinha dificuldade de sentir, totalmente. E aí eu aprendi a sentir, é treino, né? Você aprende a sentir. E a mudança, a transformação tá aqui no nosso cardíaco, tá aqui no nosso coração. Quando a gente realmente começa a sentir, a gente começa a criar consciência e tem um caminho de transformação. O que é esse caminho de transformação? Você começar a perceber um mundo diferente, sentir diferente
e a agir diferente. Porque a personalidade, ela te prende. Tá. E você fica viciado num padrão. Você sempre percebe do mesmo jeito, você sempre sente do mesmo jeito e age do mesmo jeito, querendo resultado diferente. O Enneagrama, ele traz uma oportunidade e caminho, como se fosse um mapa. Como se fosse um mapa da vida, como se fosse um manual de instrução do ser humano. Fala, ó, começa a perceber o mundo desse jeito, começa a sentir desse jeito, começa a agir desse jeito que você vai mudar a sua vida. Que legal. Então ele traz essa oportunidade de a gente realmente tomar consciência do preço que nós pagamos por ficar preso na nossa personalidade. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo. Eu tenho raiva mesmo, eu sou controlador mesmo. Não, eu sou da paz. Não, eu sou perfeccionista mesmo. Não, eu sou sonhador. Não, você não é isso. Você criou apenas uma estratégia para se proteger. Sim. Você é muito além disso. Para se blindar, né? Para não sofrer. Para não sofrer. E aí dentro da sua imersão, dos seus cursos, você traz também outras ferramentas, né? De autoconhecimento, até a constelação, PNL. Exatamente. Para a pessoa conseguir enxergar isso. Exatamente. Eu consegui, então, trazer o quê? Integrar o Enneagrama nas outras ferramentas. Na constelação, na psicanálise, na psicoterapia, na hipnose, em todas as ferramentas que falam sobre o ser humano. Por quê? Porque tudo são sobre pessoas. Tudo são sobre gente, né? Então eu consegui integrar isso dentro do Enneagrama. Só um minutinho. Isso é uma coisa interessante que ele está falando, porque dentro desse processo ele estava colocando o movimento do trauma. Né? Isso. Porque é a luta e fuga e o congelamento. Isso. Quando a gente está no racional, a gente está no congelamento. Exatamente. Né? Você está no processo do congelar. E aí, quando você busca essa informação, e isso te dá, né? Você traz o conhecimento e a devolutiva que você tem, né, para o universo, para tudo aquilo que você, aonde você está, é a terapia, né? Que é justamente quando você sai do processo, né, e você consegue acessar, né, através de um bom profissional como o Diogo, né, como você, Rafael, porque, né, já tive a oportunidade de ser trabalhada por vocês dois, né? E a gente consegue ter esse fluxo. Sim. Né? E aí é muito lindo, porque você tem, de fato, a verdadeira transformação. Porque aí você vai integrar, né? Quando você está no racional, às vezes querendo, mas por que comigo? Né? Fica naquele vício mental. Você tem que sair do coitado de mim, né? Porque né? todos nós temos. Você não consegue ter um movimento, né? E esse movimento é o quê? É você fazer uma descoberta de um novo curso, de uma nova ferramenta, né? Aceitar um convite, ir numa vivência, ir num congresso. Sim. Então, esses movimentos, eles vão gerar o descongelamento, né? Que você falou. Sim. E aí tem todas as reações fisiológicas, né? Corporais, que vão acontecer para esse processo aí de cura ele acontecer, né? Ele é uma jornada, não é... Ou a fuga ou a luta, né? Só virar a chave. Sim. Ou a fuga ou a luta, né? As pessoas ou estão fugindo, ou estão reagindo, ou estão congelando, né? A gente vê isso aqui dentro da mandala, né? Sim. Aqui os instintivos aqui, ó, geralmente eles estão lutando. Reagindo. Sim. Os emocionais estão fugindo e os mentais estão congelando, né? A todo momento. Isso. E a tendência, né? A tendência deles é fazer isso. Todos nós estamos isso daqui, né? Por isso da importância de buscar bons profissionais, né? Sim. Dentro da área, né, da terapia, buscar bons profissionais, você conhecer o histórico do seu profissional, né, daquele profissional que você escolheu, não olhar, né, os valores, porque muitas vezes a gente vê aí que as pessoas estão muito voltadas para isso, mas né, elas não investem nela. Né? E isso é uma questão complicada, porque milagre não existe, né? Sim. Falando em profissionais, Silvia, como é que funciona para mim me tornar um constelador? Você dá curso? Como é que funciona esse processo? Quanto tempo é? Para quem que é? Olha, conta um pouquinho pra gente. Eu vou ser bem sincera que constelação é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Eu na minha vivência toda, né, que eu já tenho quase mais de 18 anos de experiência, você precisa, primeiro, buscar a si mesmo. O que é que você quer fazer com isso? Uhum. Porque o que acontece? No Brasil, como tudo viraliza, né, e nós somos em muitos,
as pessoas começaram a ver que... porque quando eu comecei a trabalhar com constelação, quase ninguém falava em constelação. Aliás, até hoje, muitas pessoas desconhecem o que é a constelação familiar, né? E nós temos, literalmente, a obrigação de desmistificar, né, todas essas questões. Com certeza. Né, para que o cliente em si, ele saiba... Tem acesso, né? Sim, não tenha barreiras, que a pessoa acha que é religião, sim, que é nada tem a ver, espiritismo, nada tem a ver com religião, né? Então, eu digo que, em primeiro plano, um curso de constelação não é somente para te profissionalizar. Eu tenho alguns clientes, eu nunca quis dar curso de constelação. E de alguns anos para cá, eu comecei a pensar que eu tenho que começar a disseminar o que eu realmente aprendi com os Hellingers, que foi muito além de tudo isso, né? Além das questões aí de postura, de ética, né? O Bert sempre foi um cara tido, né, como um alemão austero, mas ele era extremamente amoroso na forma de conduzir os trabalhos, né? Ele não passava a mão na cabeça, não, mas ele mostrava os caminhos, né? Esse é o bom profissional. Isso. Não é aquele que te acolhe e fica 10 anos com você, fazendo a mesma coisa, né? Mas ele te mostra o caminho. Às vezes você fica até com raiva, mas depois você vê que realmente era o que precisava. Raiva é movimento, né? Silvia. Raiva é um movimento, exatamente isso. Necessário, às vezes. Né? Então, hoje, para você fazer um curso de constelação, você tem que ter pelo menos um ano. Pelo menos um ano. E ser vivencial. Você pode ter, sim, a parte teórica, tá? Mas você tem que ter a parte prática. Porque os traumas, eles estão locados nas nossas células. O trauma, não somente de você tomar a consciência, olha, eu não gosto do meu pai porque ele batia na minha mãe, e aí eu tomei raiva dele, e hoje eu tenho raiva dos homens porque judiaram muito, todas as mulheres da minha família sofreram. Não é bem assim. Você pode ter esse estigma, mas o furo é mais embaixo. Então você tem que perceber o que é que está contido ali naquela informação, naquele discurso que você está fazendo. Isso. Né? Então, o vivencial ele é muito importante. Eu falo isso, gente, sabe por quê? Hoje a gente está vendo que tem curso de constelação por WhatsApp. Para! Como é que você vai fazer um negócio desse? Só tem curso online. Na questão da pandemia, ok, mas faltou uma parte, que são as horas de voo que você tem dentro de um campo mórfico. Isso é que define você ser um bom profissional. E você só pode levar o cliente até onde você foi, né? Como é que você vai gerar uma transformação se você não mexeu com Esse é um assunto muito delicado e muito importante que você está colocando, Rafa, porque o que acontece? Nós sabemos que hoje o Conselho Regional, alguns conselhos regionais, o Federal de Psicologia... eles se levantaram contra, mas com coisas que não estão fundamentadas, né? Nós temos aí uma consteladora de Santa Catarina maravilhosa, Lisiane, que ela, além de advogada, ela é consteladora, ela é psicóloga, e ela explica muito bem, né, o fundamento, né, que eles estão questionando. Então, o que acontece? Nós tivemos aí um boom, como eu estava falando, né? De muitas escolas, muitos cursos, né? Que as pessoas começaram a fazer curso e viu que dava certo, bacana, meio fácil de ganhar dinheiro. Gente, a gente tem que ter consciência de que nós estamos mexendo com pessoas. Nós estamos mexendo com a mente das pessoas, com as emoções das pessoas. Ancestralidade. Com a ancestralidade, que é uma coisa muito sagrada. Né? O Bert mesmo falava, se você não olha para a tua ancestralidade, se você não reconhece os seus, como é que você vai retomar o teu caminho e seguir adiante? Você não tem diretriz de raízes. E uma árvore sem raiz, ela tomba. Sim. Ela não para, ela não se sustenta. Não. Então, eu comecei a perceber, com o passar dos anos, as pessoas que me procuravam, né, para participar dos meus trabalhos,
E todo mundo chegar e falar, eu sou constelador. E muitas pessoas me exigiam, né? Porque você faz a participação e tem o pessoal que faz a constelação, né? Você é livre para você participar ou para você constelar, né? E eu percebia que alguns alunos, né, de constelação vinham me exigindo aulas. Eu falei, opa, peraí, amigão. O negócio é o seguinte, você está aqui só como participante. Você é coadjuvante. Você não vai tomar o lugar do cliente que está aqui para realmente comprometido, que quer olhar para si. E muitas vezes, numa única constelação, a gente não consegue resolver e a gente tem que ser sincero com o cliente. Né? Numa única constelação, você não consegue resolver o processo da pessoa. Quando eu bato o olho, a experiência que eu já tenho, né? Quando eu bato o olho, eu já sei se a pessoa ela está preparada para aquilo ou não. E muitas vezes, eu peço desculpa para ela. O campo não abre, eu devolvo o dinheiro dela e eu encaminho ela para um outro profissional. Ou que seja para um psicólogo, ou que seja para um psiquiatra, ou que seja até para um médico. Sim. Por quê? O que nós estamos percebendo? Hoje nós temos um grande problema também, que é um problema suplementar, né? Que é um problema onde as pessoas elas estão passando por situações dos quais falta alimento, nutrição celular, né? Sim. O magnésio é uma delas. Silvio, uma dúvida. Quando a pessoa quando ela vai fazer uma constelação e não abre o campo, por que não abre o campo? É nível de consciência? O que impede de abrir o campo? Isso é uma excelente pergunta, Diogo. É muito variado. É muito variado, porque muitas vezes eu observo que algumas pessoas estão na especulação. Já aconteceu o caso da A pessoa está esperando uma resposta, né? Uma chancela da constelação e não é nada daquilo. Não, já foram pessoas... Eu já peguei... Gente, tem muito caos para contar, né? Já peguei situações situações em campo, né? Já peguei situações de que a mulher foi fazer uma constelação para saber se o marido estava traindo ela. Olha. Você tá de brincadeira, né? Aí você tá querendo me tirar, né, de otário. O que é, né? Isso não rola, gente. Detetive, Silvia. Isso não rola. Você dá risada, né? Mas o negócio é feio, porque a mulher ficou brava. E o campo dela não abriu. E não foi sacanagem minha, não. Não foi, porque assim, eu não interfiro mesmo. O bom profissional, ele é à parte. Ele não interfere no porque campo. Porque o processo é da pessoa, não é pessoa, seu, né? Não é seu. E olha, a gente tem que ter a consciência. Você não é o rei da cocada preta porque você faz uma constelação e o dia seguinte a pessoa melhora ou sai do esquema que ela tá ou muda completamente a vibe dela. Você é apenas uma ferramenta, você é apenas um instrumento. Um canal. Um canal, ali. um facilitador. Perfeito. Que vai trazer a leitura daquilo que ela tem de merecimento. Se não tiver permissão, não acontece, né? Tanto é que nós não podemos constelar o outro, e as pessoas têm que entender isso. O único que pode constelar o outro é o pai, a mãe ou os avós, que são tutores. Porque a mãe que tem um filho, o pai que tem um filho que usa droga, que é adicto, que está internado, que não tem uma condição ou que não tem uma consciência, que está passando por um processo depressivo, que é uma pessoa suicida, ele não tem condições de fazer um processo terapêutico. Ele precisa de outras ajudas. O nível de consciência está muito baixo, a mente está fechada, o corpo está fechado, o coração está fechado. Sim, como e é não que vai você abrir o campo, não abre, vai, né? Não vai. Ou seja, o nível de consciência interfere muito no campo. Interfere muito, porque assim, as pessoas... O que eu observo? As pessoas que fluem mais dentro do processo da constelação são aquelas pessoas que já fazem terapia. São aquelas pessoas que já estão abertas. Já estão no autoconhecimento. Já estão buscando o autoconhecimento, já estão aí na expansão da consciência. Legal. Né? Por quê? Aquela pessoa que ela ainda está muito fechada, quando eu vejo que realmente ela tem um potencial e que a questão dela não é uma questão muito grave de ter que procurar, né, uma medicação com um psiquiatra, de colocá-la num eixo, por falta de suplementação, né, de uma nutrição celular, muitas vezes um hormônio, um neurohormônio.
A primeira coisa que eu começo com ela é com um mapa, né? E depois os florais. Isso. Que é basicamente a mesma coisa que você faz. Sim. O enneagrama, trazer ela para a consciência. Teste, né? O Diogo começa com um teste, né? Sim. Um teste para ela ir se Pra ela ir aproximando do... tentando saber quem precisa. ela é. Isso. Eu fiz essa pergunta porque eu trabalhei durante 1 ano numa clínica de dependentes químicos, né? Sim. E lá na clínica eu percebia que para algumas pessoas o campo abria e para outras pessoas o campo não abria. Sim. E aí eu percebi que tinha ali um nível de consciência, né? Sim. Dentro do Enneagrama a gente fala que quando você vai caindo de nível de consciência, você vai perdendo os 3 centros de inteligência. Você perde o corpo, depois você perde o coração, depois você perde a mente. E aí você começa a só reagir como se fosse um animal, de forma totalmente instintiva. E aí é muito difícil o campo abrir, né? Sim, porque você está no 3D, né? Você está numa matriz, você está na terceira dimensão. Né? O que é a terceira dimensão? Altura, largura e comprimento. É somente a materialidade. Isso, né? matéria. É a matéria. Então, por que a primeira coisa que perde é o corpo? Porque é o 3D. Ela está na materialidade. Então, ali, realmente, ela não se importa mais. Né? E aí, depois vem destruindo todas as emoções. E depois a mente, né? Porque você perde completamente o senso de tudo, né? A gente vê aí as pessoas largadas pela rua. Falar, mas por que o poder público não faz alguma coisa? Tem o que fazer? Tem que trazer uma consciência. O buraco é mais embaixo, né? É exatamente isso. Às vezes eu vejo as pessoas criticando muito, né, o governo, tudo o que está aí e tal. Peraí, quem é que está fazendo a parte? Você tem a sua responsabilidade dentro da sua parte. Né? Porque você tem que trazer a consciência para si, para os teus filhos, para a tua família. Né? E isso, que seja uma busca, vamos começar pela religião. O que é que as pessoas têm hoje? Em que elas acreditam? Né? Existem coisas acessíveis e as pessoas não querem. Estão fechadas, porque elas querem milagre. Isso. Milagre não existe, gente. Espírula mágica, né? Não existe. Você tem tudo a curto prazo, né? Tudo... E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Eu sempre comento isso com o Rafa, né? Nada contra, mas nós temos hoje 98 mil farmácias no Brasil. Uau! E aí você fala, quantas escolas de autoconhecimento nós temos no Brasil? Pouquíssimas. Por quê? Porque nós não temos uma cultura de autoconhecimento. Não existe essa cultura. Não existe essa cultura, não existe esse movimento. Então eu carrego essa cultura e esse movimento. Outra coisa, eu sempre falo, mudar dói. Dói pra caramba olhar pra gente, pra nossa soma, né? Agora, não mudar dói muito mais. Sim. As pessoas pagam um preço muito alto por não se conhecer, por não olhar pra si. A zona de conforto, né? Exatamente. A zona de conforto. Aquele cara que tá ali, né? Faz o churrascão dele todo final de semana, toma cervejinha, né? E tá tudo bem. Isso. Só que ele não vê que o filho, né, durante a semana, ele tá ali fumando a maconha, mas tá tudo bem, ele só fuma umzinho. Não sai do quarto. Né, não sai do quarto. Não, mas olha, meu filho tá seguro. Hoje, é que assim, as estatísticas, gente, não pode ser trazida, né? A gente sabe disso. Mas muito me preocupa essa juventude que hoje eles se drogam dentro do próprio quarto com os programas. Música, eu vi Músicas, isso. Que loucura, né? isso, você viu? Isso é um nível. Uma música que faz a pessoa ficar a drogada. frequência, né? É a frequência, né? Caraca. Hoje nós temos programas aí, não vou falar os nomes, mas hoje nós temos programas aí que trabalha na frequência que faz o mesmo efeito da cocaína, que faz o mesmo efeito do crack, que faz o mesmo efeito. Gente, teu filho tá lá enfurnado dentro do quarto, você acha que ele está seguro? Dali a pouco o cara pula da janela. Nossa, o que aconteceu? O menino era tão bonzinho, ele não tinha boca para falar nada. Nunca deu sinal. Entendeu? Ou você nunca soube ler os sinais que ele já vinha tendo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa trazer para as pessoas o conhecimento e trazer à tona, porque a tecnologia é maravilhosa. Mas até a página 5. Hoje vocês estão vendo aí a inteligência artificial que ela está produzindo. E o estrago que ela pode fazer. Mas isso é uma outra questão, né? Outro tema. Exatamente. Mas é muito interessante.
voltar para o Diogo, meu amigo. Eu sei que você tem uma missão grande, né? Você falou aí das escolas, né? Do autoconhecimento, de levar essa cultura para mais pessoas. E agora você está com um movimento de um seminário, né? Um grande evento aí. Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que vai funcionar, Então, para quem quer. Dia 24 e 25 agora de junho, na cidade de Sorocaba, no Hotel Golden Park. A gente vai estar lá com um seminário de autoconhecimento. E não é sobre o Diogo, não é sobre Enneagrama, é sobre realmente uma cultura, um movimento de autoconhecimento. Então, todas as pessoas que acreditam nisso estão convidadas, são bem-vindas. Eu estou convidando os institutos, já convidei a Silvia, já te convidei outros amigos, Faremos lá. outros parceiros, porque é sobre esse movimento e sobre essa cultura. Eu acredito realmente que se a gente criar um movimento, uma cultura, todo mundo vai se beneficiar com isso, principalmente as famílias, principalmente as empresas, principalmente a sociedade. Escolas também, né? Escolas também, porque o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento realmente liberta as pessoas. Então serão 2 dias de muita experiência, de muito conhecimento, de muito network, né? E de muita entrega. Quem já participou de alguma formação minha do meu curso, para mim não faz sentido não entregar, sabe? Eu entrego tudo que eu sei. Então nesses 2 dias, no horário que nós teremos lá, que vai ser das 9 no sábado, depois até as 8 horas no sábado, e no domingo das 9 às 5, Legal. eu vou entregar tudo que eu sei e nós teremos outros convidados lá também falando sobre autoconhecimento. Então, você que gosta disso, você que acredita nisso, convidem outras pessoas e vamos criar essa cultura e esse movimento de autoconhecimento. É a bandeira que eu carrego. Ele serve para quem já fez até o Enneagrama, já tem algum conhecimento aí, né, nessa área do desenvolvimento humano, porque o Diogo vai mostrar ali outros aprofundamentos, né, outras experiências, vivências que teremos lá também. Terá network, né, também? Muito network, muita experiência. Eu falo o seguinte, hoje eu consegui fazer a leitura dessa ferramenta e que a gente possa usar essa ferramenta e outras, como a constelação, a PNL e todas as outras, de uma forma prática na nossa vida, entende? Não é só sobre teoria, é sobre como se fosse uma filosofia de vida mesmo. Como é que eu posso usar a constelação, o enneagrama, a programação neurolinguística na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos? Entende? No trabalho. No trabalho, em tudo. E é possível isso. A partir do momento que você conhece isso, você consegue usar no seu dia a dia de forma prática, né? Então essa é a proposta no seminário. Ensinar as pessoas como que elas podem utilizar essas ferramentas, né, de forma prática e vivencial nas suas vidas. E para quem também, todas essas ferramentas que o Diogo vai trazer lá no seminário, né? Para quem também às vezes quer fazer uma transição de carreira, poxa, eu estou há 20 anos no emprego, não sei se é isso que eu gosto. Sim, você que sente um chamado, né, diferente aí para a área holística, para a área terapêutica, também participe desse seminário, porque ali você vai ter contato muito com o Enneagrama, com aprofundamento, né? O Enneagrama ele é uma ferramenta completa. Fala de personalidade, fala de destino, de propósito, missão de vida, né? Curar ali traumas e feridas do passado. Então vai ser um evento aí grandioso e espero que tenha muita gente interessada, que estiver ouvindo a gente também. Joia, isso daí. Possa participar. Vamos lá para Sorocaba, 24 e 25 de junho, é só o começo. Depois a gente vai rodar o Brasil com esse seminário para criar essa cultura, esse movimento, até se chegar a ter uma feira, sabe? Imagina um monte de instituto, eu sou social. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? E eu gosto dessa coisa de unir as pessoas. Para mim não faz sentido, a gente está na mesma jornada, no mesmo propósito, eu não vejo concorrência. Eu vejo que quanto mais pessoas estiverem falando sobre autoconhecimento, isso vai ser benéfico para todo mundo. Agregar, né? Agregar para todo mundo. É lógico que tem que ter a seriedade de uma formação, mas não é todo mundo que vai ser professor, não é todo mundo que vai ser facilitador. Ou seja, hoje 70% dos meus alunos buscam o Enneagrama para a vida pessoal e para o relacionamento deles. Olha. Eles não querem se tornar professores. E lá atrás, o coach, eu acho que eles erraram aí nesse movimento, né? É tipo assim, todo mundo vai ser coach agora, né? Coach. E às vezes a pessoa não é aquilo, não é a praia dela, não é aquilo. E a pessoa às vezes já tinha uma carreira, já tinha uma profissão e ficou iludida com aquilo, largou uma jornada para se tornar coach e aí acabou fazendo isso com o mercado. Então não é sobre isso, é sobre autoconhecimento. E algumas pessoas nessa jornada terão um grande chamado. E esse chamado não é fácil.
Esse chamado não é assim. Não é mole, não. Não é mole, entende? Você falar, cara, eu vou me tornar um treinador, um facilitador, um terapeuta. Não é fácil, a gente sabe disso, né? Tem que ter uma missão, um propósito por trás de tudo isso. Não é só sobre dinheiro e sobre oportunidade. É sobre... eu tomei uma decisão. Hoje eu falo, eu sou um treinador, Sim. eu sou um terapeuta, eu sou um facilitador e eu tomei uma decisão de fazer isso pelo resto da minha vida. De Com levar 45 anos de idade, se eu viver 100 anos eu vou fazer isso. Mas é uma decisão, é uma escolha mesmo. Perfeito. Não é moda. Vou fazer isso, daqui um ano eu estou fazendo outra coisa. Não. Então tem que ter esse chamado. Que lindo, que lindo. E como é que a gente pode entrar, quem estiver assistindo a gente, como que pode chegar a você, pelo WhatsApp, ou Instagram? Tem lá no Instagram, diogogarcia.oficial, tem lá o link do seminário, né? Tem também o site do seminário, seminário de autoconhecimento.com.br, e aí você pode mandar um direct para mim, que eu te mando o convite aí do seminário. Legal. Obrigado, Diogo. Agradeço. Show de bola. Maravilha. Dona Silvia, quero saber, vamos ter cursos ou não de Silvia Rossi? Então, tomei essa decisão, né? Como eu havia dito lá atrás, eu preciso passar o conhecimento que eu tenho. E eu fiz uma experiência o ano passado, porque eu tenho muitos clientes e alguns clientes vinham me pedindo há anos para fazer a formação. E eu sempre dizia, não, o meu negócio é só trabalhar, não quero formar, não. E aí eu selecionei meia dúzia de clientes, na verdade foi uma dúzia. Foi selecionado com pêndulo, né? E foi muito interessante e eu consegui aí formatar algumas pessoas de uma forma muito bacana, né? Que são clientes de algum tempo comigo e eles realmente no primeiro momento foi para o autoconhecimento, mas sentiram a missão do despertar, né? E nós estamos formatando a escola e agora, né, de primeiro plano, aqui no seu podcast, eu estou realmente afirmando que nós vamos fazer a escola de formação. Vai ser para o segundo semestre. Nós vamos fazer uma live agora no dia 13, dia de Santo Antônio, né? Vou fazer uma live com uma querida que eu formei, né, uma cliente querida, Elisângela. E aí nós vamos estar... o título da live é Você está preparado para o seu futuro? Uhum. Né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos lançar o curso agora em julho. Né? Depois do dia 15 de julho, nós estamos fazendo oficialmente o lançamento do curso. E o primeiro módulo já vai ser no final de agosto. E o curso, eles serão basicamente 10 módulos, aonde nós vamos fazer presencial esses 10 módulos. Nós vamos ter aí o amparo da parte prática vivencial e da parte teórica, né? Serão ministrados por aulas online. Mas a parte vivencial é obrigatória. Por quê? Você vai buscar o conhecimento para que você venha e eu trabalhe com você. Porque eu não posso permitir, né, que um aluno saia com o trauma. Serão 20 encontros, então? Serão 20 encontros. Um por mês? Um final de semana por mês. Um final de semana por mês. Um final de semana por mês, lá na cidade de Guararema, né? No sítio, né? Nós vamos fazer lá no sítio. Comida caseira. Comida caseira, né? Nós temos um número limitado de pessoas. Quantos nessa primeira turma? Olha, o pessoal já falou para mim, não, tem que ter mais de 40 e tal, mas a minha vontade é 30. 30. Uhum. Né? Por quê? Porque é o número que eu consigo trabalhar profundamente com cada um. Né? Nós vamos abrir outras turmas, mas a minha vontade é justamente trabalhar com 30 pessoas, também é um número cabalístico, né? E porque o meu interesse é justamente o quê? É você se trabalhar como pessoa. Então, esse curso é o que o Diogo disse, não é somente profissionalizante, porque nem todo mundo quer ser constelador.
você vai buscar o autoconhecimento para a expansão da sua consciência. Não é um curso, é uma jornada, né? É uma É um jornada. grande processo, né? Você vai fazer o teu processo de cura. E se você achar e sentir o chamado dentro do teu propósito de vida, bacana, nós temos toda uma rede de apoio do qual nós iremos realmente, de fato, desenvolver para que você possa ir adiante com esse propósito, né? Então, nós vamos ter... E ali o curso, não pensa que você vai chegar ali e eu vou ditar. Não, 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 não. Ali você vai ter que buscar. Então, nós passamos algumas leituras, que isso é de extrema importância. Nós vamos dar algumas fontes, mas é você quem vai me trazer a resposta. Vai treinar mesmo, na prática, na né? prática. Treinar. O que Aprender foi feito, fazendo, né? Exatamente, o que Aprender foi feito fazendo, comigo, né? O que foi feito comigo. claro. E hoje Só não, aprende hoje o fazendo. que a gente vê... Só teoria. Só teoria. Não aprende, né? Não. Jogo é jogo, treino é treino. Você não E vai vive. Você não vive, você não vivencia. Você não põe pra fora o trauma, você não descongela. Sim, você só fica na luta. E vai abrir um espaço aí nesse curso para renascimento? Vamos. Eu quero vocês dois lá comigo. Enneagrama. Mandala lá. Vamos, sabe por quê? Você sabe muito bem, né, queridão, que esse pessoal que eu formei o ano passado, né, agora falando para todos vocês, eu levei a turma para fazer uma vivência, para fazer um despertar com o Rafael. Isso. E foi onde eu conheci o Diogo, que ele estava lá, né, e fez o renascimento para nós. Então foram 2 dias de muito treinamento. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com constelação? Tudo. Tá tudo integrado, né? Tudo. Porque eu não quero fazer a formação somente daquela pessoa cartesiana, que ela vai ler, ela vai buscar. Nossa, mas e agora? Aconteceu Só isso? técnica, só Como é técnica. que eu vou fazer? Né? Eu abri esse portal, como é que eu fecho? Como já aconteceu com pessoas. Né? Eu já participei de constelações que a pessoa foi abrindo campo, abriu uma questão de guerra ali, porque a família da pessoa que estava sendo constelada, uma das partes eram de japoneses que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né? E aí a pessoa que estava conduzindo, ela chegou para mim e ela falou assim, eu vou encerrar porque eu não sei mais o que fazer. Eu falei, como assim? Meu Deus, abriu o processo, fecha, né? Eu falei, mas como assim, né? Tudo em off, né? Ela falou, se você puder, assume para mim. Eu falei, eu não posso, não fui eu. Pelo amor de Deus, me ajuda, me salva. Você perdeu, né? Caraca. O que aconteceu? Eu fechei os campos e ela perdeu o cliente, né? Porque a cliente nunca mais procurou ela na vida. E eu não abri a minha boca. E a cliente passou a ser minha cliente. Por quê? Porque observou que realmente o que deu resultado foi aonde eu peguei e desenvolvi o processo. Olha. Né? Então, assim, olha a irresponsabilidade. Por isso que eu digo, hoje todo mundo fala, eu sou constelador. É melhor você não falar. Não vai dar vexame. Entendeu? Porque se você entra... É coisa séria. Se você não sabe brincar, não desce pro play. Né? A gente já ouviu isso desde criança. Né? Então, assim, você tem que saber lidar com as questões. São questões sérias. E pegando esse gancho, né, Silvia, não é só em processo de constelação. A gente vê em muitos cursos hoje, pessoas abrindo o processo, mas não fechando. E as pessoas saem do curso pior do que entraram. Então. Porque mexe numa caixa preta ali, que às vezes a pessoa não está preparada, e sai dali com a caixa preta aberta. Aí que acontece... E sai pior. Então, sai pior. Eu conheço pessoas que saíram de constelação e foram para psiquiatra, tomar tarja preta, porque acionou um gatilho de uma ansiedade que a pessoa não parava em pé. Acionou o gatilho de um choro que a pessoa ficou 3 dias chorando. Como é que você vive desse jeito? Que desconforto é esse que você trouxe para o teu cliente? Que responsabilidade é essa que você tem perante o outro? Isso é empatia. O que você não quer para você, você não faz para o outro. Então, você tem que ter um portfólio de ferramentas. Uma caixa de ferramentas. Para você saber o que você vai usar. Porque a constelação, gente, e eu sou muito clara, a constelação não é para todas as pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas ainda para fazer o processo terapêutico da constelação. Ela precisa de outros conhecimentos antes desse processo. Perfeito. Um despertar, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito séria. Por isso que muitas pessoas hoje vociferam contra a constelação.
falta de conhecimento, e você só pegou o lado B da história, só pegou os cases negativos, né, que as pessoas não souberam lidar, né? Porque se a gente pegar aí na história, eu dentro, graças a Deus, né, e do meu conhecimento, e da formação que eu tive, né, que foram com alemães rígidos, né, tanto uma formação quanto a outra, simplesmente ali você começa a ver que a tua responsabilidade começa quando você já atrai o tipo de cliente para você. Eu não tenho nenhum caso que deu ruim dentro do processo de constelação, né? Então, assim, por quê? Porque existem cuidados, né? Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, extremamente amorosa. Eu observo quando a pessoa ela entra num pânico, quando a pessoa ela entra num desespero dentro do campo, eu vou até ela, coisa que eu não tive, mas eu vou até ela. Eu abraço ela, eu converso com ela. Muitas vezes eu dou um floral ali no momento para ela, porque ela não pode ir embora para casa daquele jeito. Exatamente o que você disse. Você abriu uma caixa preta que você tem que saber como é que você lida. E aí, imediatamente, se eu vejo que eu não dou conta do processo, eu já encaminho. E eu fico no pé, hein? Eu ligo para a pessoa, você foi no fulano, ligo para o fulano, fulano te procurou. Por quê? Porque você tem que dar essa assessoria, não é simplesmente você receber o valor do cliente e ficar por isso mesmo. Né? Você tem que ter a consciência e a responsabilidade. Perfeito. Silvia, é sério esse trabalho. É muito sério. Que a gente desenvolve. Não é brincadeira não, vocês sabem bem disso, né? Pode abrir caixas pretas aí. A gente tem que estar disponível, tem que estar realmente ter formações aí de peso, né? Igual vocês estão trazendo. Sim. Onde a gente vai se trabalhar, onde vai ter o conhecimento teórico, técnico, mas também outras ferramentas, né? Então, a Silvia teve a alegria aí de estar conosco no passado. Sim, foi muito bom. Treinamento experiencial, que está bem diferente já. Sim, tudo vai evoluindo, né, Rafa? Está bem diferente. Sabe, né? Todo dia nós estamos diferentes também, né? Com certeza. O Diogo estava lá no suporte. Sim, foi maravilhoso. Foi um fim de semana especial e ela levou os alunos dela. Sim. Né? A gente fez alguns processos lá. Sim. Dinâmicas. Se você me permite falar, eu acho que é muito importante que outros profissionais, outros terapeutas tomem a consciência de que quando nós colocamos o nosso grupo também para outros profissionais acompanhando, nós não estamos literalmente... porque muitas pessoas têm medo de levar os seus clientes para outros profissionais. Gente, o mercado ele está aberto, ele é para todos. É isso. Né? E eu acho que as pessoas têm o direito de experienciar novas vivências que vão somar, que vão trazer uma resposta mais positiva. Porque o meu trabalho foi complementado com o seu trabalho, que foi complementado com o trabalho do Diogo. Isso. Né? E se a gente pegar aí os clientes que eu levei para essa vivência, fiz a vivência junto, acompanhei, né? Que foi muito Participou bacana. Também sentiu na pele, né? Senti na pele, né? Eu só tenho a agradecer, porque assim, se a gente pegar todos, a gente sabe que tem o antes e o depois. Quanto essas pessoas, elas vivenciaram, principalmente, o processo da convivência. Sim. E tem muitas vezes terapeuta, né, psicólogo, médico, fisioterapeutas, que às vezes acham que não precisam de um processo deles. São os que mais precisam, porque eles são cuidadores. Eu já tenho experiência, eu já fiz, eu sei como é. Mas é totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente você passar por um processo. É o momento, às vezes você está num momento diferente. Sim. Né? Então, se você quer resultados diferentes que não estão vindo, ou que você está numa ansiedade, ou carregando ali muito peso, às vezes precisa cuidar disso, olhar para isso. Né, e eu acredito, lá em Sorocaba a gente começou um movimento, né? Clube do Autoconhecimento e Espiritualidade. Também criando um movimento para unir essa galera. Sim. Por quê? Que muitos institutos e muitos profissionais desses, eles estão desunidos. E eles estão olhando um para o outro como se fosse concorrente. Sim. E aí nós estamos dentro de uma bolha, acreditando que todo mundo sabe sobre autoconhecimento, que todo mundo faz terapia, sendo que a gente não pega nem 2% do mercado.
Entende? Então eu falo sempre assim, como é que a gente muda uma cultura e cria um movimento com essa mentalidade, com essa mentalidade de escassez, né? Então é ter uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade. Eu sempre brinco, né? Antigamente quem bebia vinho? Bebia vinho quem tinha muito dinheiro. Não tinha cultura de vinho. Sim. Né? Quem andava de táxi? Nossa. Só quem tinha dinheiro. Né? E hoje? Hoje tem vinho em padaria, mercado, em tudo. Criou uma cultura de vinho. Sim. Criou uma cultura. Então, quando se cria uma cultura, o mercado abre para todo mundo. Imagina daqui, sei lá, 10 anos, Sim. toda a família falar sobre autoconhecimento. Uau. A empresa falar sobre autoconhecimento. E vocês sabem que... Percebe? Como é que ia ser? E aí sim a gente consegue realmente transformar as famílias, as pessoas, a sociedade. Transformar o meio, né? Transformar o meio, né? Mas tem uma estatística muito interessante que as pessoas precisam saber. Que apenas 6% dos brasileiros vão buscar terapias. Então, olha isso. Nós temos 94% para explorar. Então tem campo para todo mundo. Todo mundo. Né? E eu sempre digo, nós temos que somar para multiplicar. É isso. O tudo está no todo e o todo está no tudo. É isso. Quando nós descobrirmos essa verdadeira consciência, que eu não quero ser mais que você, que eu não preciso ser mais que ele, que ele não precisa ser mais que eu, que nós somos todos iguais, estamos literalmente no mesmo barco e nós precisamos, nós temos uma responsabilidade no mundo, nós terapeutas temos uma responsabilidade muito grande no mundo, de melhorar o mundo que nós vivemos. Porque nós fazemos parte disso. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Deixar a nossa contribuição, né? Para tudo, para o mundo. Não é fácil. Para o mundo. É uma missão. É uma missão. É isso. Pessoal, sobre isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Já acabou? Uma palavrinha final aí, uma mensagem, tá? De cada um. Depois eu vou falar também. Fala aí do seu treinamento que vai acontecer agora, né? Ah, é verdade, Semana Rafa. Você tá quietinho aí, Semana conta que pra vem, que gente. dia que é? Dia 17. Dia 17, aonde? 17 de junho agora, em Perdizes. Em Perdizes. Missão Despertar. Como que é esse treinamento? Fala aí. Esse treinamento ele vai passar por 8 etapas aí. São 8 passos para o despertar. Então a gente precisa primeiro entender nosso corpo, né? Entender a relação mente, emoções, que está tudo junto, não é separado. Então entender a parte biológica, conflitos, os traumas, por que a gente está manifestando aquilo. Identificar, né, alguns padrões que a gente não tem consciência. Identificar valores, forças, recursos que a gente tem internos. E aí trazer um novo despertar, trazer um renascimento. A gente vai trabalhar já com terapias ali de renascimento, de gestalt terapia, de crenças, trabalho de visualização também, que é a emotização. Então são 10 horas com muitas dinâmicas, muita vivência ali e bastante prática. E o que a pessoa faz para fazer a inscrição aí? Tem vagas ainda? Ainda tem algumas vagas, tem 5 vagas ainda. E é só falar comigo, Rafa Cunha, rafacarvalho.oficial, né, no Instagram, ou mandar o WhatsApp também. É isso daí, é um grande despertar. Parabéns, meu amigo. É uma grande imersão e eu falo para todo mundo aí fazer. Eu falo que é o primeiro passo, né? O primeiro passo para Isso. você ter um contato ali com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, integrar o masculino e feminino, e aí também poder partir para um enneagrama, né? Para uma formação aí experiencial, para um aprofundamento, a própria constelação. Sim, eu indico porque eu já participei disso, né? Então podemos falar daquilo que a gente conhece. Olha, é um grande profissional, viu? Rafael, Diogo, muito obrigada. Dá o seu recadinho, Silvia, pra gente. Olha... Como é que foi essa entrevista? Foi ótima, né? Foi ótima. Infelizmente, é pouco tempo, né? Para tudo que a gente tem para falar, né? A gente sabe que quando senta, conta um monte de coisa, tem um monte de história para vir, né? Mas fico muito feliz, muito obrigada, né? Desejo sucesso para você, né? No dia 24, 25, infelizmente eu não vou conseguir estar, mas na próxima vamos marcar. Eu quero que você me mande, se você tiver as datas com antecedência, para poder estar levando o pessoal, porque no dia 24 e 25 eu também vou ter um evento, né?
nós vamos estar fazendo, no dia 24, nós vamos inaugurar a pista coberta que nós estamos construindo lá no sítio, né? Com uma festa junina. Então, vou mandar o convitinho aí para o pessoal. Merecida. Né? E é muito trabalho, né? Só quem está próximo sabe de todo o sacrifício que a gente faz, né? Para estar melhorando cada vez mais, para receber as pessoas, né? O respeito que nós temos com os nossos próprios animais, né? Então, eu espero vocês um dia poder tá indo, o Diogo, né? A gente está aí ensaiando para eu fazer o curso dele, ele vir fazer uma constelação, né? Vamos trocar as figurinhas aí. Não interessa que nós trabalhamos com constelação, porque o Diogo também é constelador, né? Mas, olha, essa troca é muito bacana. E então, eu quero te parabenizar, né? Porque conheço você como profissional, não só da osteopatia, né, mas também como despertar, e assim, foi um diferencial bacana, né, e o meu recado é assim, o que eu posso dizer para todos, né, sejam felizes e façam o que vocês gostam, porque a vida é muito curta. Que lindo, que lindo. Obrigado, Silvia. Diogo, recadinho aí pra gente. Quero agradecer aqui, meu amigo, irmão. Quando eu conheci o Rafa num curso, a gente logo se conectou. Nós temos a mesma personalidade, o mesmo instinto. Parece... Assina. Parece amigo, irmão mesmo. A gente tem princípios muito parecidos, valores. Nós acreditamos em muitas coisas. Então, é parceiro, é amigo de alma mesmo. E, cara, só continua. Você sabe o quanto que eu amo você, que eu gosto de você, e é só continuar nessa jornada e pode contar comigo nessa jornada da sua vida. Você vai longe, a gente vai voar muito longe ainda. Tamo junto. Sucesso para todos. É isso. Sucesso para todos. Pessoal, obrigado. Hoje foi o primeiro episódio aí, né, do Pode Despertar. Então é um convite para você que é buscador, um convite para você que é terapeuta, né, que está nesse mundo do desenvolvimento humano. Então a gente aqui, né, trabalha com treinamentos, a Silvia aí com esse curso de constelação, que vai sair incrível. O Diogo com um seminário onde vai reunir todo mundo do autoconhecimento, terapeutas. Então vai ser um evento grande, evento grandioso para você também tomar uma direção, né? Às vezes conhecer uma nova ferramenta, uma nova profissão. Então vai ser uma oportunidade muito acessível aí para todos que estão nos ouvindo. E continuem acompanhando os trabalhos, que em breve vem mais novidade. Obrigado, excelente dia a todos. Valeu. Valeu.